Então, pessoal, hoje voltamos com mais um vídeo naquele estilo de mais de um livro no mesmo vídeo. E hoje vamos falar sobre 2 livros de ficção científica ao seu modo. Aqui nós temos um livro de ficção científica mais voltado para Space Opera, que é o Intergaláctica, do Franco Trota. E aqui nós temos um livro de ficção científica voltado para o estilo steampunk, que é o livro A Lição de Anatomia do Temível Dr. Lewison, do Enéas Tavares. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Então, pessoal, esses 2 livros aqui eu recebi de parceria com os autores. Se você quiser ver as edições deles com mais detalhes, é só clicar aqui em cima nos cards que você vai ver o livro com todos os detalhes. Eu mostro eles por dentro e tudo mais, tá certo? Vamos falar primeiro sobre esse livro aqui, Intergaláctica, do Franco Trota. E, mais precisamente, ele é um livro que o mais forte dele é uma história de Space Opera. Mas nós temos então vários elementos da ficção científica que vai estar presente durante o livro todo. E o Franco Trota conseguiu desenvolver muito bem esses pontos da ficção científica. Então vamos lá primeiro com a sinopse. Nós temos a Amanda, e a Amanda é a nossa protagonista. Ela é filha do Oswald, que é um grande cientista, e ele tem digamos que ele é bem famoso por ser um grande cientista, muito inteligente e tudo mais. Só que aos olhos da filha dele, da Amanda, ele é um louco, ele é perigoso, ela vê a real face dele. E um dia ela acorda de um coma. Ela descobre então que a firma, que é uma empresa do pai dela, está organizando uma expedição para a lua de Júpiter. E ela já na hora pensa, tem caroço nesse angu aí, porque meu pai ele não ia fazer uma expedição lá para a lua de Júpiter assim de graça, não. Tem um negócio errado aí. E ela então, junto com alguns amigos dela, ela resolve investigar o que está acontecendo. E ela vai então para essa lua de Júpiter e ela resolve investigar tudo que está acontecendo. E é aí que a história começa, porque eu não consigo falar muito sobre o livro, porque o livro tem diversas nuances, a história dele vai e vem. Por exemplo, tem um porquê dela acordar desse coma, porque no começo do livro a gente começa em um determinado ponto, depois a gente vai para outro determinado ponto da história. E é difícil eu falar mais para vocês sobre a história sem entregar spoilers, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: é um livro de ficção científica onde o autor conseguiu trabalhar muito bem as várias facetas da ficção científica. Então a gente tem aqui um pouco de Space Opera, a gente tem aqui um pouco de mundo futurístico, a gente tem aqui um pouco de inteligência artificial, a gente tem um pouco de tudo da ficção científica colocado nesse livro. E esse é o grande diferencial. A escrita do Franco Trota é uma escrita deliciosa de se ler. Você pega o livro, você vai no embalo, você dispara na leitura, você não para de ler o livro, porque a escrita dele tem uma narrativa muito fluida, tem uma narrativa bem fácil de se ler e a história é muito boa também. Eu tenho um pezinho atrás com os personagens. Eu achei que os personagens ficaram um pouco desenvolvidos, mas eu entendo isso porque ele deu uma vazão maior à história. Ele desenvolveu muito bem a história, só que eu achei que os personagens ficaram fracos, em especial a Amanda, que é a nossa protagonista, e eu senti ela um pouco rasa. Mas em compensação a isso, a história é de tirar o fôlego. Os elementos da ficção científica que ele usou durante todo o livro pegaram muito bem. Ele conseguiu desenvolver cada um deles e isso é o diferencial do livro. E para mim a nota final de Intergaláctica é de 3 corujinhas. Agora vamos falar sobre esse livro aqui, A Lição de Anatomia do Temível Dr. Lewison. E como eu disse para vocês, é um livro de steampunk. Até então, um subgênero da ficção científica que eu nunca tinha lido. Foi a primeira vez que eu li um desse tipo de subgênero. Foi meu primeiro contato com o steampunk. E eu posso dizer que eu estou feliz com esse primeiro contato. E vamos lá, primeiro com a sinopse. Nós temos então esse assassino, que ele é o Dr. Lewison, e ele está preso e está aguardando a execução. Tá tudo certo, ele tá preso, aguardando a execução e tudo mais. Um dia, um escrivão vai até o Dr. Lewison para poder fazer uma matéria sobre ele. E começa, então, a entrevistar ele, começa a conversar com ele e vai se envolvendo em tudo. E é aonde que o Dr. Lewison vai contar, então, a história dele e como que ele veio parar ali na cadeia, o porquê que ele vai ser executado. E aí que a coisa vai pra frente, gente. Eu não posso contar mais nada também. Isso que eu tô contando é o mínimo
Mas se eu contar mais, vai estragar totalmente a experiência de leitura de vocês, porque esse livro é um livro extremamente rico em história. Porque o autor, ele consegue fazer com que a história seja tão densa, tão cheia de reviravoltas, tão cheia de detalhes, tão cheia de acontecimentos, que eu ficaria horas e horas nesse vídeo falando para vocês sobre tudo o que se passa nesse livro. Mas eu digo para vocês que é um livro que o autor conseguiu explorar muito bem o contexto onde se passa tudo. Por exemplo, a gente tem aparecimento de personagens famosos da literatura clássica brasileira. Olha pra vocês verem, gente. Os personagens da literatura clássica brasileira dão as caras aqui nesse livro. Alguns, um ou outro, você vai conseguir ler. Quem lê literatura clássica brasileira vai conseguir reconhecer alguns personagens aqui. A gente tem, então, uma escrita dinâmica, uma escrita mais rápida, uma escrita bem divertida. E isso dá uma graça a mais pro livro. Sem contar que o nosso personagem, o Dr. Lowinson, né? Ele é um personagem incrível, ele é carismático ao extremo, você sabe que ele é errado, você sabe que ele não é uma boa pessoa, você sabe que ele não é um santinho, mas mesmo assim você fica abismado com o carisma que ele tem, com o carisma que o Enéas Tavares conseguiu imprimir no personagem, e isso carrega totalmente o livro inteiro nas costas. Como eu disse pra vocês, essa história é bem recheada, tem horas que até cansa, porque tem tanta coisa acontecendo, tem tanto detalhe acontecendo que você fica meio perdido. Mas é um livro bem divertido, o personagem carrega todo o livro nas costas, a minha nota total pro livro é de 4 corujinhas, eu gostei demais e indico, povão. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado, deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.